programa Fala Sério de hoje está com o coração e a alma tremendo. Tremendo de alegria, porque aqui a gente recebe os amigos para bater um papo, para conversar. E amigos queridos, como Andrei Góes, nosso advogado, nosso analista político, nosso assessor parlamentar, queridíssimo, chegadíssimo a nós, filho dessas referências aí paternas no estado, no Brasil, dessa família tradicional que é a família Góes. Mandar um beijo para sua mãe querida, em nome de minha mãe, Andrei, colegas a vida inteira, que tem o maior respeito, o maior carinho, e em nome dela estender a toda a família. E ao longo do programa a gente vai conversando e agradecendo mais e mandando mais beijos. E quero apresentar a vocês aqui o nosso entrevistado de hoje para falar sobre um assunto que é a pauta da ordem do dia e que cada vez mais vem ganhando corpo, vem ganhando reconhecimento, que é a questão da dependência química. Andrei me deu uma aula outro dia sobre essa história. Eu não digo que é sobre dependência química, eu digo que é uma aula sobre história de vida. Uma das histórias de vidas que a gente tem no nosso cotidiano, né? Sempre na nossa família tem uma situação sensível dessa, ou com um vizinho, ou com alguém mais próximo. Então a gente está hoje aqui na nossa bancada, no nosso escritório, nesse lar maravilhoso dessa família Góes, para conversar com esse amigo e irmão querido Andrei Góes. Meu lindo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Celcinho. Mais uma vez a gente junto. Quando não é na vida pessoal, quando não é na política, aqui agora na televisão. É verdade, eu que agradeço. O programa é seu. Você é quem vai definir como é que vai ser essa sua entrevista. Tela é sua, o microfone é seu. Toque o pau, porque inteligência e cultura é o que não falta. Como sempre, você muito gentil, muito educado, muito cavalheiro. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer também, cumprimentar os telespectadores e realmente, primeiro, agradecer a Deus por esta oportunidade, né? Programa seu, programa de grande audiência, e espero que essa mensagem possa atingir o maior número de pessoas, de famílias que, como muitos já sofreram nas garras da doença da adicção ativa. E o que vem a ser isso? Adicção é a mesma coisa que sinônimo de escravidão. E dependência química, a Organização Mundial de Saúde, na década de 1990, classificou-a como uma doença incurável, progressiva e de determinação fatal. Isso quer dizer que, uma vez que iniciado o ciclo do processo de uso de qualquer que seja a substância que altere a sua mente, ânimo ou humor, você passará a não mais responder pelos seus atos a partir daquele momento. E eu escrevi alguns artigos, sempre escrevo alguns artigos sobre dependência química, e os últimos dois que eu escrevi para dois grandes jornais de grande circulação, teve um recall, um feedback, um retorno muito maior do que aquele que eu esperava. Legal. Inclusive, fui procurado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, né? E realmente eles colocaram lá no site o meu artigo, teve um retorno muito bom. Por quê? Porque eu pontuo ali todas as agruras, todos os sofrimentos que uma pessoa, que não é apenas um indivíduo, é a família inteira que é arrastada pelas insanidades, pelo sofrimento, pelas mentiras que tem que encobrir, por uma falta no trabalho, por uma falta na escola. Então, esta pessoa torna-se doente também, o familiar. Inclusive, é provado que o tratamento do dependente químico, ele tem uma parcela significativa de êxito, sucesso ou fracasso ou derrota, a depender do engajamento da família ou não. Muitas vezes a família abre mão do indivíduo. O indivíduo, ainda mais hoje com
a dilaceração no tecido social com essa droga terrível que é o crack. Perfeito, perfeito. Então, é uma droga de alto poder viciante, mas se você for olhar lá atrás, no histórico do indivíduo que está morrendo pelo crack, ele não iniciou com o crack, ele iniciou com a maconha, iniciou com o álcool, com alguma droga lícita ou ilícita, tida e considerada como, entre aspas, mais leve, né? De menor potencial ofensivo, agressivo do que o crack, comparando com Sim. a maconha, por exemplo. Mas é uma porta de entrada, e essa porta de entrada se dá através de uma falta de orientação, onde no meu artigo eu cito que a origem e a raiz de tudo, quando a gente fala em orientação, a gente está falando em educação. Uma sociedade que não tem educação, ela não poderá progredir jamais. Perfeito. E hoje nós estamos sofrendo essas mazelas da drogadição, da dependência química, justamente por falta de educação. Então, a nossa proposta é que o poder legiferante, o poder legislativo competente, seja ele no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados ou na Câmara Distrital do Distrito Federal, que essa proposta seja da seguinte forma: nos ensinos, na rede pública de ensino e na rede particular de ensino, se possa já inserir a dependência química como uma matéria, como se discute inserir o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Fica a dica aí para os companheiros e as companheiras que se elegeram agora e que estão renovando seus mandatos, para pegar essa ideia aí de extrema importância para colocar na ordem do dia, para que a gente possa não só combater, como prevenir, e dessa forma essas ferramentas de convencer, de seduzir, de chegar para o jovem, na formação desse jovem, para tentar fazer com que não aumente cada vez mais a vontade, o desejo, Isso. É isso? A ideia não é aterrorizar o jovem, a ideia é esclarecê-lo do potencial agressivo, do alto poder viciante que tem a maioria de todas as drogas ilícitas. E se ele será um dependente químico ou não, só o tempo vai dizer. Mas a Organização Mundial de Saúde diz que 14% da população mundial padece de algum tipo de transtorno, de algum tipo de doença mental, de algum tipo de patologia obsessivo-compulsiva. Então, isso significa que as pessoas que são... hoje nós temos para esperança, essa é a palavra, né? Para contrabalançar o desespero da sociedade, das famílias, nós temos os grupos anônimos de ajuda mútua, tais como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e tantos outros grupos anônimos mais, como temos, por exemplo, Mulheres que Amam Demais, Chocólatras Anônimos. Perfeito, perfeito. Né? Perfeito. Eu estou em casa, estou assistindo o programa Fala Sério com o Andrei Gomes, falando sobre esse assunto. Me chegou porque eu tenho um irmão, porque eu tenho um primo, porque eu próprio, porque meu vizinho, porque minha namorada, porque meu namorado, porque meu amigo, porque minha amiga está nessa situação. Como é que eu faço para pegar uma orientação dessa? É fácil eu chegar a um desses grupos? Eu vou ser bem acolhido? Onde é que eu posso encontrar esse caminho? Sim. Na internet você encontra os endereços desses grupos anônimos de ajuda mútua, seja Narcóticos Anônimos, tem o site na.org.br e os outros grupos, se a pessoa tem algum problema, por exemplo, relacionado à obsessão, compulsão por sexo, existe o grupo anônimo. Então existem hoje cerca de 140. Olha que coisa boa, você viu a vida representando a gente agora com quem deu o ar da graça aqui na nossa verdade. entrevista.
Eu quero também agradecer a Deus por ter, se não fosse essa família maravilhosa que eu tenho, eu acho que jamais eu chegaria a 1% do que eu cheguei. E agora fomos abrilhantados com o nascimento de uma caçulinha de 1 ano e 2 meses, Marina. E meus pais também, que realmente sempre acreditaram em mim, nunca desistiram. Vamos chamar ela para ficar um pouquinho conosco aqui? Vamos Pode chamar ser? a Marina. Venha Essa Marina. é a verdadeira, a original. Venha. Marina Olha original. o papai lhe chamando. Venha, papai. Respondeu. Venha. Você acredita que o nascimento da filha e que a relação com os outros filhos, você me pediu inclusive para te lembrar disso, para não ter ciumeira. Você me disse, olha, eu me lembre de todos os outros. Você acredita que é peça fundamental no encontro desse novo caminho? Sim. Porque você me disse uma coisa muito forte, a gente estava almoçando Nós estávamos almoçando no Lafayette. no Lafayette, Você me disse, meus desfrutando filhos, minha mulher, de uma meus pais, paradisíaca vista. naquele... Uma sexta-feira, Foi. uma sexta-feira à tarde, e ficamos até quase Foi. no final da tarde. Porque você Conversando. é brilhante e o Não assunto... falta, assunto que não falta. E você acredita que esses elementos, Sim, eles contribuem, são definidores sim. desse novo caminho, desse novo processo? A minha família, especificamente meus filhos, minha mulher, são para mim hoje uma rede de proteção, uma rede de intervenção. Legal. Eu falei no início do programa a respeito do engajamento da família Falou. no Que o processo de sucesso recuperação do indivíduo. ou não Pois é. se dá E eu por tenho conta, uma família maravilhosa que realmente sempre me apoiou, nunca, como eu disse antes, desistiu de mim. E você também nunca desistiu da família? Não. É porque é a de mão jeito dupla, nenhum. né? Hipótese nenhuma, não podemos. A mão dupla. Por falar nisso, Andrei sempre foi uma referência. Então você é fantástico, né? Aliás, é coisa da família, onde vocês inventam o negócio da sucesso. Se inventa a área do turismo, vocês bombam. Se inventa na área de comunicação, nossa irmã, porque se disser sua, aí eu vou ficar enciumado, que é o nosso amor, a Naissara Góes, bomba É verdade. com essa agência lindíssima. Sempre belíssima. publicitária do ano. Sempre, sempre, sempre. Se é você na política, vereador, 4.000 e tantos votos, 5.000 votos. Se é na discussão do direito, quero falar direito, se forme em direito como um dos melhores alunos. Se é na discussão de mais uma vulnerabilidade social, mais uma fragilidade social, que é a questão das drogas, se destaca de novo. Qual é a fórmula do sucesso? Aliás, antes de responder isso, vamos fazer o seguinte? Vamos chamar um intervalo. Eu me chamo intervalo. E já já a gente volta com essa resposta. Estamos de volta aqui com um queridíssimo representante dessa família renomada, tradicional, brilhante, que é a família Góes. Estou aqui conversando com meu amigo, meu irmão, advogado, analista político, pai de Marina, de Jotinha. Andrezinho, Luísa, E filho de Julival Góes, mãe, Edilair Góes, marido de... Daniela Góes. Olha que coisa linda, a vida dando respostas pra gente. São os sinais da vida, Marina rindo e cantando. É verdade. Isso é igual um passarinho chegar na hora de cantar. É igual, É né? verdade. E aí estamos de volta nesse segundo bloco para que Andrei diga pra gente qual é a fórmula do sucesso, dessa genialidade dessa família. Deixa eu usar um pouco aqui, deixa? Sim. Você não acha que isso tudo está no esteio familiar, não? A forma como a gente é preparado, a forma como a gente é introduzido na sociedade, porque eles
eles vão como se fosse um crochêzinho, né? Sim, eu acredito que a minha família transmitiu, ainda transmite, enquanto eu estiver vivo, vou continuar aprendendo com eles. Mas principalmente com o patriarca da família, meu avô, o saudoso João Góes, né, que está no céu, e que sempre dizia, sempre estava infestando todos os ambientes com sua alegria contagiante. E sempre passando para nós, meu pai também, meus pais, meu pai e minha mãe, sempre me passaram a questão de princípios e valores. Legal, legal, legal. Meu avô sempre dizia assim, que não era um homem culto, mas era um sábio. Aham. E ele sempre dizia, mais vale um amigo na praça do que dinheiro em caixa. Isso mesmo. E assim como dizia, dentre tantas outras pérolas maravilhosas, um amigo fala mal na frente do outro, mas na ausência só faz elogios. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então, você é meu amigo, eu posso criticá-lo para o seu bem. Com certeza. Com Né? certeza. E vice-versa. Com certeza. Nós temos essa Perfeito. abertura, essa intimidade, essa E amizade. para isso, a amizade Que é isso? Pois é, que transpõe a nós, né? É. Vem de outras gerações. É. Então eu acho que. Vou falar em vídeo de outras gerações a vida inteira, viu? Porque minha mãe é de Laí, é de Laí, é de Laí. Você vê a vida como é. Não tem pra onde correr, não. Já tá, é tudo desenhado. Aí vem, aí se junta com o Andrei, daqui a pouco filho de Adilaí. Aí se junta com a Naissara, ó, filha. Aí vai tudo, tá tudo mapeado, tá tudo escrito, só basta se deixar levar, né? Verdade. E ele se destacou por ser um empreendedor nato, um pioneiro em tudo aquilo de vanguarda, um homem de vanguarda, à frente de seu tempo. Vou falar em vanguarda à frente do seu tempo. Eu acho que quando você traz essas discussões, essa discussão propriamente dita da dependência química, em que você vira e diz, é um assunto muito simples a ser resolvido, é um cálculo matemático. Que você coloca, inclusive no seu artigo, você explora muito isso. Né? E que não tem outra saída, a não ser a procura pelo se identificar, né? Preciso da ajuda. Isso. Então, o primeiro passo é pedir ajuda, né? Agora, esse é que é o grande problema. Nós temos visto e temos experimentado, infelizmente, dados alarmantes e dados desanimadores no sentido quesito procura de recuperação. Então, o indivíduo está no fundo do poço, já perdeu o casamento, perdeu o emprego, perdeu dignidade, os amigos se afastaram, ou ele se afastou dos amigos, normalmente é o que ocorre. Então, ele está numa condição que ele não tem mais, está praticamente vegetando. Né? Então, o que é que nós defendemos, nesse caso,